hoje eu quero falar com você que sofre de queimação, de refluxo, que não consegue dormir se comer muito tarde, que tá dependente do uso dos prazóis, né? Só dorme se tomar um prazolzinho de manhã, que tudo que come fica dando aquele refluxo, aquela queimação, aquela sensação de má digestão e você não sabe mais o que fazer. Hoje o nosso papo é com você. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a doutora Lívia Guimarães, médica, gastroenterologista, especialista em digestão. E eu queria falar com você que está cansado de usar os prazóis e não sabe por onde começar. A doença do refluxo é uma doença muito prevalente na nossa população. E cada vez mais, até porque cada vez mais a gente come pior, né? Mas não é só a alimentação que pode estar piorando o seu refluxo. Você sabia que o seu estresse também pode ter um papel no seu adoecimento? Isso porque quando a gente está estressado, ansioso, a gente tem muito estímulo para o nosso sistema nervoso simpático. Eu vou explicar. O sistema nervoso autonômico, que é esse que coordena as funções do nosso organismo que não passam pela nossa consciência, ele é caracterizado pelo sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O simpático é o de luta, de fuga, de resolver problema, de fazer aquele relatório, responder aquela mensagem, viu uma mensagem, uma notícia ruim, assustou, você automaticamente ativa esse sistema nervoso. E o parasimpático é o que te traz relaxamento, digestão. E cada vez mais a gente vê essas doenças relacionadas a uma digestão ruim, que muitas vezes a origem não é só na comida, mas também na comida, né? Porque hoje em dia a gente come mais tarde, a gente come mais besteira, a gente come para aliviar o estresse, não só a fome. Muitas vezes a gente enche até a tampa, né? Não precisava comer aquilo tudo, mas estava tão gostoso. A comida tem esse papel também na nossa emoção, ela traz um conforto, ela é uma fonte de prazer. Mas enquanto a gente não entender que se a nossa única fonte de prazer for a comida, há grandes chances de que a gente vai começar a apresentar essas doenças relacionadas à digestão. Porque a comida tem que ser um momento de prazer, ela tem que ser um momento sim de confraternização. A gente tem que resgatar esse hábito de ter um ritual na hora da refeição, de sentar para se comer à mesa, de confraternizar com a família, coisa que hoje em dia a gente não faz, né? A gente come vendo celular, vendo televisão, na frente do computador trabalhando. Esses hábitos são importantes porque ainda que com toda essa modernidade, com tecnologias cada vez mais recentes, o corpo humano continua funcionando como ele funcionava lá atrás, nos nossos ancestrais, lá na caverna. E isso a gente ainda não conseguiu mudar. Ainda que a gente tenha se adaptado a muitas coisas, o nosso trato digestivo ainda precisa dessa segurança. Eu preciso mandar essa mensagem para o meu corpo que é a hora da refeição. Imagina que você estivesse lá na caverna e vem um leão para te atacar. Você acha que era hora de sentar para comer? Só que o nosso leão agora é todo dia, né? É todo dia o chefe enchendo o saco. É todo dia notícia ruim, é política, é muita coisa que a gente se preocupa. E aí a gente vive um estado de estresse crônico que tem prejudicado muito o nosso trato digestivo, inclusive para quem tem refluxo. Mas o refluxo não acontece em todo mundo. A pessoa que tem refluxo, ela tem algo que está acontecendo nesse processo de condução do alimento da boca até o estômago, e essa digestão no estômago, algo aí não está funcionando. Pode ser a mastigação que está inadequada, pode ser uma alteração da motilidade do esôfago, pode ser um músculo que separa o esôfago do estômago que está mais relaxado, seja por algum alimento, por algum medicamento que a pessoa está usando. Pode ser que esse esvaziamento do estômago esteja mais lento, seja por efeito colateral de algum medicamento ou porque eu tô comendo muita gordura, tô comendo algum alimento que eu tenho mais dificuldade para digerir. Mas o refluxo, ele é uma doença relacionada sim ao ato de se alimentar e não só a qual é o alimento. Eu preciso ter esse comando cerebral para início do processo de digestão. Eu preciso do meu estômago estar produzindo ácido de forma adequada para digerir os alimentos e que essa digestão aconteça no tempo certo e que esse meu músculo
esteja fechadinho enquanto meu estômago tá cheio. São muitos fatores que tem que estar funcionando direitinho para que eu não tenha refluxo. Se eu tenho falta num desses mecanismos, pode ser que o refluxo aconteça. E aí é a hora que você vai lá, toma um prazol, ele inibe o ácido do estômago. Mas o seu problema será que era excesso de ácido? Ou será que era a digestão que não estava acontecendo de forma adequada? E a inibição desse ácido do estômago faz com que eu continue tendo refluxo, mas o meu refluxo não vai mais queimar, não vai mais doer e não vai mais me incomodar. Então, problema resolvido? Será? Será que simplesmente não sentir o refluxo é o suficiente para que o meu esôfago esteja saudável? E eu não estou dizendo que você não tem que usar prazol, especialmente se o seu esôfago está machucado, se tem uma esofagite. O que eu estou trazendo para nossa consciência, para reflexão, é que se o meu problema é na digestão, eu tirar o ácido do meu estômago, que é fundamental para a digestão, por exemplo, das proteínas, será que vai resolver isso no longo prazo? E é por isso que quando a gente fala de qualquer doença, a gente tem que entender qual é a causa do problema. E uma vez que eu sei qual é a causa, eu consigo ter condutas mais assertivas para resolver o problema. Então, quando a gente fala de refluxo, pode ser que o problema esteja na sua mastigação, na falta de saliva na sua boca, pode ser que seja um problema da condução, um problema de motilidade do esôfago, pode ser que o problema seja até esse músculo que está relaxando mais vezes, pode ser que o problema seja o estômago que está levando mais tempo nesse processo de digestão e esvaziamento. E quando eu penso em qual é o fator que desencadeia o refluxo para mim, eu consigo entender qual é a melhor forma que eu posso tratar esse refluxo. Uma das principais causas de refluxo é a obesidade. É isso mesmo. Quando eu estou acima do peso, a minha gordura abdominal exerce uma pressão no meu estômago. E aquele estômago que está ali apertadinho não consegue acomodar a minha comida. Então eu como, meu estômago tá ali apertadinho e essa comida vai ficar refluindo. Adianta eu tomar prazol? Ou não é melhor eu tentar estratégias para perder peso e relaxar essa acomodação do alimento no estômago? Outra coisa que a obesidade faz, ela pode ser uma causa de uma hérnia de hiato. Você já ouviu falar na hérnia de hiato? A hérnia de hiato, a gente às vezes acha que hérnia é para fora, né? Mas não. A hérnia de hiato é quando o meu estômago, que era para estar dentro do abdômen, ele sobe e fica aqui, dentro do tórax. Eu não tenho mais a pressão do diafragma para fechar essa transição do esôfago para o estômago. E aí eu fico mais predisposto ao refluxo. E antes que você pense que o único tratamento para hérnia de hiato seja operar, de nada vai adiantar você ir para uma cirurgia se você não resolver a causa dessa hérnia ter se formado, que muitas vezes é a obesidade, que aumenta a pressão no meu abdômen e o meu estômago sobe. Então, se você perder 5 a 10% do seu peso corporal, você vai ter uma resolução do refluxo muito melhor do que se você ficar tomando remédio. Olha, pode testar. Eu não preciso chegar no meu peso ideal. Eu preciso ter essa pequena variação de 5 a 10% do peso. Para a maioria das pessoas, essa simples medida é muito melhor do que qualquer medicação para o refluxo. Outra coisa é que eu preciso sim prestar atenção no que eu como, porque alguns alimentos vão relaxar esse músculo que separa o esôfago do estômago. E esse músculo mais relaxado, que fica abrindo várias vezes ao longo do dia, enquanto o alimento ainda está no meu estômago, ele acaba predispondo ao refluxo. E aí, quais são os alimentos que eu tenho que evitar? O café? Sim, o café provoca o relaxamento desse músculo. Quer dizer que eu não posso mais tomar café? Não, mas eu tenho que maneirar a quantidade sim, e eu tenho que observar se para mim o café desencadeia refluxo. Outro alimento é o chocolate, que é uma delícia, né? Geralmente pequenas quantidades, mesmo quem tem refluxo tolera, mas na maioria das vezes a gente não come pouco, né? Então, o chocolate também pode relaxar esse músculo. Refrigerantes, além de deixar o meu estômago mais distendido, também vão prejudicar esse mecanismo de defesa do meu esôfago, que é o esfíncter. Aliás, tem vários outros alimentos, né? E cada pessoa vai ter um alimento que para ela é um gatilho. Para quem é intolerante à lactose pode ser o
o alimento que está te fazendo mal. Assim como para quem tem intolerância ao glúten, às farinhas, não custa a gente tirar um pouco esses alimentos da alimentação e observar se melhora, porque cada pessoa vai ter um gatilho único. Algumas pessoas vão tolerar, por exemplo, a menta, o hortelã, os cítricos. Outras pessoas, só de olhar para esses alimentos já vão piorar. As pimentas, mas geralmente alimentos muito gordurosos, o excesso de produtos industrializados que tem conservantes, que muitas vezes tem um pH diferente, o excesso de bebidas adoçadas, açucaradas, o café, o chocolate, os molhos, principalmente se for molho de tomate, é o campeão dos sintomas. E é claro que eu preciso cuidar disso na minha alimentação, o que não quer dizer que eu não possa nunca mais comer, mas eu preciso ter esse autoconhecimento de observar quais desses alimentos para mim fazem mal, e a quantidade importa. É diferente de eu tomar um cafezinho e eu tomar 10 cafés no dia, ou eu comer uma barrinha de chocolate ou comer um chocolatão inteiro, né, gente? O horário que eu como também faz diferença. A nossa digestão funciona muito melhor no período do dia. A secreção de enzimas digestivas, de ácido no estômago, tudo isso está funcionando ativamente durante o dia. Mas à noite, o aumento da melatonina leva a uma alteração na motilidade do meu trato digestivo, nas secreções do meu trato digestivo, e a minha digestão tende a ser pior. Eu canso de ver pacientes, sabe, mas quando eu tinha 18 anos, eu comia 3 horas da manhã um dogão depois do baile, e ia dormir e ficava tudo bem. Veja bem, você não tem mais essa idade, né? Com a idade, a nossa digestão tende a piorar, a gente se estressa mais, e eu já falei que o estresse prejudica a nossa digestão, e a gente fica mais sensível a essas coisas que antigamente pareciam não nos fazer mal. Então, quanto mais cedo for o seu jantar, melhor é para você que tem refluxo. Isso porque além de a sua digestão ser pior à noite, quando você come, enche o estômago, a comida tá parada no estômago, você ainda se deita, a gravidade vai fazer que esse conteúdo suba. E aí é por isso que tantas pessoas que têm refluxo também têm distúrbio do sono. Porque não dá para você ficar tendo refluxo e achar que o seu corpo vai conseguir entrar num estágio de relaxamento profundo. Então, o refluxo é uma causa, por exemplo, de apneia do sono, que é uma causa de insônia, de sono não reparador e de cansaço ao acordar. Às vezes a pessoa não tem consciência que o sono dela está ruim. Ela fala, eu dormi 8, 9 horas e ainda acordo cansada. Pode ser o refluxo. Então, quando a gente pensa em refluxo, muito mais do que tomar uma pílula mágica ou achar que todo mundo tem que ir para a cirurgia, eu preciso cuidar do que eu como, da forma que eu como, do meu estresse, da atividade física, do meu sono. Tudo isso vai impactar na minha digestão. E uma digestão ruim é o principal fator de risco para o refluxo. Então, se você sofre desses sintomas, antes de achar que a única saída para você vai ser usar os tais dos prazóis para a vida toda, saiba que a maioria das pessoas que tem refluxo não precisa fazer uso crônico do remédio. Não estou mandando você suspender por conta própria, tá bom? Combinado? Mas tente aplicar essas pequenas dicas que eu te dei. Jantar mais cedo, cuidar dos excessos, diminuir gorduras da sua alimentação, não comer e deitar, fazer atividade física, perder 5 a 10% do seu peso corporal. Eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar. Se nada disso estiver funcionando, investigue outra causa. A simples presença da sensação de queimação não fecha diagnóstico de refluxo. E quando a gente vê um paciente que faz tudo direitinho e não melhora, pensem em diagnósticos diferenciais. Pode ser uma alergia alimentar, pode ser um distúrbio de motilidade do esôfago, pode ser que você tenha uma doença funcional, que parece com a síndrome do intestino irritável, mas é quando o seu esôfago é mais sensível e pequenas quantidades de refluxo já desencadeiam os sintomas. Mas esses diagnósticos diferenciais precisam ser pensados e afastados. A maioria das pessoas fica tomando prazol a vida toda e apesar do prazol não fica bem. Se esse for o seu caso, busque ajuda,
procure um médico que entenda de digestão para te ajudar a saber o seu real diagnóstico. Se a gente busca a causa do problema, a gente tem muito mais chance de ter um tratamento efetivo e de ter sim qualidade de vida, porque o refluxo, apesar de ser uma doença boazinha, mas ele impacta muito na qualidade de vida, na qualidade do sono, nos relacionamentos. Então, não fique aí sofrendo, busque ajuda e eu estou aqui para te ajudar.